Amanhã sai o 7º episódio de Handmaid's Tale e, como a gente prometeu, a gente vai fazer a análise do 4, do 5 e do 6 antes de sair o 7º episódio. E nós vamos imaginar o que vem por aí. A gente tá fazendo uma série de vídeos aqui no canal. A cada 3 episódios que sai, a gente faz um apanhado, uns comentários sobre a série. Se você quiser assistir o primeiro, a gente vai colocar aqui no card. E na descrição também. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Vamos resumir os 3 primeiros, sem spoilers, manter uma estrutura que a gente fez no vídeo passado. O episódio número 4 foi o Other Woman. A gente fez até algumas previsões no vídeo passado do que a gente esperava e baseado no promo também, Sim. né, desse episódio. E ela tá voltando pra casa, o que é uma situação muito complicada, né? Nesse episódio aparece a ex-mulher do Luke, de fato. A gente já tinha visto ela, imaginava que fosse ela pelo teaser, né, que foi lançado na época que saiu o 3º episódio. E de fato é ela. Então tá tendo um embate aí no flashback dela com a June. O episódio foi dirigido pela Kari Skogland, a gente já até falou dela aqui também um pouquinho, né? Uma diretora bastante interessante, que a gente não conhecia. E a fotografia da Zoe White foi uma parceria do 3º episódio que se repetiu nesse 4º. E nesse episódio a gente também vai acompanhar o chá de bebê da Offred. Que no caso é da Serena Joy. É, verdade. É. O 5º episódio tem o nome Seeds e ele vai mostrar um pouco mais do... como é que chama aquele lugar? Colônias. Vai mostrar um pouco mais das colônias, né? A Janine chegou nas colônias, então a gente vai ter um pouquinho de Janine nas colônias. Ah, e o 5º episódio, segundo o Clóvis... Oi, Clóvis, você tá assistindo nosso vídeo? Ele achou o melhor episódio da série toda, contando primeira, segunda temporada. A gente não achou, não. O episódio é dirigido pelo Mike Barker e tem a fotografia do Colin Watkinson, que vai se repetir essa dobradinha no 6º também, que se chama First Blood. Esse 6º episódio, meus amigos, que coisa de louco. No 5º episódio também, o bebê Waterford está sofrendo alguns problemas, né? Então, é uma coisa bem tensa. E já no 6º episódio a gente vê o que aconteceu, né? A June já tá no hospital e... o que mais? Basicamente é isso, então a partir de agora vai ter spoiler pra caramba, porque nós vamos adentrar em cada episódio especificamente. Então vamos voltar lá pro 4º, Other Woman. Depois daquele baque imenso que foi o final do 3º episódio, aí a gente vai ver o que vai acontecer, né, com a June. Ela volta pro Centro Vermelho e tem uma escolha ótima, né, que é ou você continua aqui presa, igual a gente já tinha visto que acontecia, né, com as mulheres grávidas e que são desobedientes, e aí você vai ter esse neném e depois vai morrer, ou você volta a ser a Offred e volta pra casa, se eles te aceitarem, né. Eles tratam como se ela tivesse sido sequestrada, né. É uma coisa muito presente nessas histórias distópicas, né? E apesar de a gente já ter visto que a própria Margaret não trata isso como uma história distópica, essa coisa de controlar, né, as narrativas, do poder conseguir controlar exatamente o que as pessoas vão pensar. Me lembrou até uma coisa do 1984, né, aquele Ministério da Verdade que tinha lá, que eles apagavam ao bel prazer deles o que tinha acontecido no passado. E tem aquela frase clássica, né? Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Nem ela mesma parece que acredita, né, que eles estão falando isso. Ela faz uma cara de... oi? É, tipo assim, é tão absurdo. Eu fugi. Assim. Vocês não repararam que eu fugi. Nesse episódio também tem o chá de bebê, né? Do bebê Waterford. Que é mais uma das cerimônias bizarras, né? De Gilead, meu senhor. Aí ela vai reencontrar as aias, né? Depois de serem torturadas, arrancar a língua, queimar a mão. E aí volta as provocações da June em relação a Serena, né? Inclusive nesse episódio a June tá muito mais arisca, assim. Ela volta arisca, apesar, né, de ter sido presa lá no Centro Vermelho e ter se... Quando a tia Lydia faz a proposta, ela meio que aceita, né, essa domesticação e ficar na linha, mas ela continua tá bem meio revoltada, ácida, né? Até puta de ter sido capturada de novo. Chegou perto de fugir. Sim. E como a Larissa tinha comentado naquele vídeo que a gente
que a gente fez, e aí eu comecei a perceber melhor isso, das pequenas provocações que a June e a Serena fazem uma com a outra, né? Quando eles estão falando alguma coisa sobre o bebê chutar, e a June vai, pra provocar, fala: o neném já chutou. E ela fica puta da vida, assim, né? A gente vê pela cara dela, ela não faz nada, mas ela perdi, né? Você esteve longe e eu perdi esse momento. A gente começa a ver o Fred também sofrendo algumas pressões de outros comandantes, e alguns comandantes que parecem ter tanto ou até mais poder do que ele, principalmente na figura do Andrew Price, que é um comandante, nem parece a família dele, a gente não sabe se ele tem uma família com uma esposa, com a Aya e tudo mais, ou se ele é só um cara que tipo é o fodão que manda em tudo. E aí tem uma cena no clube de tiro, onde eles estão lá praticando e tal, e o Andrew dá uma provocada nele. A gente tem contato com essa informação nova, né, que o Canadá aplica algumas sanções, provavelmente comerciais, com o Gilead. O que será que está se passando com o Canadá, né? Como que está essa relação entre Gilead e o Canadá? A gente já viu essa relação com o México nos episódios anteriores da primeira temporada, e agora abre outra frente. E aí, como a gente comentou, a June tá mais revoltada, né? E aí ela começa a perceber as consequências da fuga dela para as outras pessoas, e parece que isso afeta mais do que as consequências para ela mesma. E a tia Lídia, vendo que ela tá bem arisca, leva ela pro muro. Ela tem o choque de perceber que o Econo Person lá, que ajudou o cara que transportava pães e tal, que ele tá morto por causa dela. Ela acha que é por causa dela, né? E isso dá uma virada, assim, no comportamento dela, o que eu acredito que seja o que eu sentiria também, né? E esse é um momento de virada pra ela ficar mais calminha, né? Ela fica praticamente uma boneca. Até a frase que ela repete no fim do episódio é como se estivesse apertando um botão de uma boneca. E ela passa o 5º episódio dessa maneira, meio estática. O 5º episódio se chama Seeds, e a gente volta para as colônias nele. E aí tem uma cena muito bacana, muito singela, assim, que são as mulheres cantando um hino cristão clássico, que se chama Morning Has Broken. E é uma música da Eleanor Fajon, e é uma música que é de 31, parece, o primeiro registro dela. E ela foi criada para celebrar, para dar graças a cada dia. O que é bastante irônico, né? Porque elas estão nas colônias, então não tem muito por que agradecer estar ali, mas ao mesmo tempo, se elas estão cantando é porque elas estão vivas, então tem um pouco dessa ambiguidade, né? De estar cantando uma música dessa neste momento, né? É uma música que foi regravada depois pelo Cat Stevens, é uma curiosidade, em 71, se eu não me engano, no Teaser and the Firecat. What's the matter with you? Nothing, Mrs. Waterford. E esse episódio, ele tem uma reflexão, assim, pelo menos pra mim, que é muito forte, né? Que é sobre a religiosidade. As mulheres estão nas colônias, na pior situação possível, e a Janine, ela tem um comportamento, assim, de crença, não só em Deus, né? Ela tem um comportamento de crença até no que é Gilead, né? A gente fica pensando nesse mundo que a gente vive, todo fodido. As pessoas ainda têm, né, essa crença, essa fé em algo maior que está guiando, que está fazendo coisas por nós, e que tudo que acontece é pela mão de Deus. E mesmo na situação mais fodida que tem, ela continua crendo nisso. Essa não é a discussão principal de The Handmaid's Tale, mas isso é uma coisa que pega muito pra mim, e eu fico refletindo até que ponto as pessoas conseguem ter fé. Eu acho isso muito doido. E quando o Nick reencontra, né, a June, eles têm um momento de reconhecimento, não sei. E eu acredito que a Serena percebeu isso já no 4º episódio, já percebeu que ali tinha alguma coisa, algum sentimento. E no 5º episódio isso fica óbvio, que ele vai conversar com ela, falar sobre a saúde mental dela. E é aí que a gente vê uma grande mudança no rumo da história do Nick, né?
que é até um pouco inesperado. E aí a gente vê introduzida uma nova personagem, que eu acredito que vai ser um personagem importante daqui pra frente, que é a Eden. E a gente tinha comentado dela no vídeo de expectativas, né, pra segunda temporada. Junto com a personagem nova, a gente ia apresentar de cara um novo ritual pra se somar a todos esses rituais bizarros de Gilead, que é o Extravaganza. Que pra mim foi baseado no RuPaul, porque esse nome só pode ser de drag. E o Extravaganza é um casamento de pessoas comuns, não sei se esse seria o melhor termo. A personagem nova é a esposa dele. Ele tem uma cerimônia de casamento, que também é grotesca, como tudo ali, que estabelece uma nova narrativa pro Nick, né? E uma coisa que a gente pode comentar, né, é que esses guardas, né, que vão casar são guardas que merecem alguma coisa boa, né, tipo, como que... tipo pelos serviços prestados, É um prêmio você casar com uma pessoa que você nunca viu, que você vai ver ali na hora, uma bela surpresa. E é uma situação completamente tensa, porque é uma surpresa, parece que é uma surpresa pro Nick, Sim. Uma surpresa pra June. E a Serena tá adorando, né? Tá... Claramente foi ela que arquitetou ela junto com o Fred, né? E o jeito que ela arquiteta também é muito massa. Ela não fala diretamente, ela num jantar chega e fala que ele tá preocupado. Fala com o Nick, o Fred. Fala com o Fred. O Nick está preocupado com a Alfred. E aí pronto, resolvido. Resolveram o problema. Tem uma coisa muito interessante desse casamento que é, antes, que até faz parte todo esse plano, né? O Fred vai até o Andrew Price, esse comandante super poderoso, comentar que ele queria afastar o Nick, né? Ele queria dar um outro fim pro Nick. Ele queria que ele casasse e vazasse. E aí o Andrew Price fala, se eu fosse você, mantinha ele por perto e tudo mais. Isso porque a gente já vê na relação dos dois que o Andrew Price é meio que o mentor do Nick, né? Isso aparece acho, no começo da segunda temporada, né? Uhum. Porque o Nick é um olho. Na primeira temporada. Na primeira mesmo? Quando vai revelar que ele é um olho. É isso mesmo. Como o Nick é um olho, o Andrew Price, ele é tipo um informante do Andrew Price, então ele conta o que está acontecendo. E é engraçado essa ambiguidade do papel do olho que a gente já falou no vídeo, né? Ele fica vigiando tanto as aias quanto também as famílias, então ele conta tudo que está acontecendo mesmo. E nessa situação conturbada que tá na casa dele, então eu acho que o Andrew gostaria de ter um olho lá dentro. Sim, muito interesse para ele ter um olho, né? Uma coisa muito importante desse episódio é que a June tá sangrando, né? É verdade. Ela passa o episódio inteiro sangrando, sangra um pouco, sangra mais, até só virar aumentando a intensidade, né? uma banheira de sangue. Aquela cena, inclusive, é uma das mais lindas que eu já vi. É bonita mesmo. É uma cena terrível, né? Quase um terror, assim. Terrível nesse sentido, quase um filme de terror. Mas é muito maravilhosa, é muito linda. I will not let you grow up in this place. A gente já comentou bastante sobre fotografia, tem algumas coisas muito peculiares. que não são usuais, né? Uns tetos gigantes, Você tem o eixo meio quebrado, né? Várias vezes, o eixo parece estar quebrado, mas funciona, né? E eu acho que isso é pra apavorar a gente mais, aterrorizar mais. A gente não tá acostumado com essa... Deixa incomodado, né? Tanto a cor, né, da série inteira, a cor é uma coisa que a gente não tá acostumado, quanto a fotografia. A June, ela passa o episódio inteiro, você falou, sangrando. E em momento algum ela reporta isso. Ela fica, tipo, tentando disfarçar, porque para não vazar, né, na roupa, mas ao mesmo tempo parece que ela vai deixando mesmo, como se ela meio que quisesse abortar o filho, né? Ela tá tão apática, né? Era essa palavra que eu queria usar, ela tá praticamente apática, né? Por fim, ela tá na chuva, assim, uma poça de sangue enorme. Ela é internada, recupera o bebê e aí ela fala, né, com o bebê. Recupera, né? Não aconteceu nada de sangramento. Recupera o bebê não, recupera ela, tipo, recupera ela no hospital, eles atendem ela e tal, né? Ela tem hemorragia e
tudo mais. Ela promete, né, que não vai deixar ele crescer em Gilead, que não vai deixar essas pessoas criarem ele porque essas pessoas não são donas de nós. Essa é mais ou menos a frase que ela cita. Me lembrou, inclusive, a frase, né, que ela tem contato, Norit, Te Bastardes, Cavalaram. Verdade. Que é um pouco isso, né, tipo, não vamos deixar esses caras vencerem a gente. E é curioso porque a frase é apagada, né? A gente não citou isso, mas eles apagam a frasezinha lá do cantinho onde ela tava no quartinho dela. Essa cena é muito legal porque ela olha no olho da gente, né? Tem uma quebra de quarta parede. Nossa, né? é muito forte, é muito poderosa. Esse episódio tem muito disso, né? Dessa coisa brechtiana, meu. Porque o Fred também, principalmente no momento da cerimônia, ele dá umas olhadas. De duas coisas desse episódio que são meio sem explicação, o que é muito genial também. Que é o fato da gente não saber se ela queria matar o neném, o que estava passando na cabeça dela, não tem explicação. Inclusive se ela não tentou suicidar naquele... Como que ela foi parar lá? Porque não... ela tá tipo caída no chão. A janela dela não tem jeito dela pular, porque senão ela já teria pulado. A janela não abre, né? A impressão que eu tenho é que ela saiu só com o pijaminha e foi morrer, fez igual cachorro, né? Morrer sozinho. Morrer sozinho. There's a primal romance between these two people that is messy and complicated and shifting all the time. But there's real love between them. E lá nas colônias está acontecendo outro casamento, né? Que são de duas mulheres que foram enviadas para lá, se conheceram lá. E que é um contraponto do casamento... É outro clima, né? Do extravaganza lá, porque é um casamento por amor. Aí também volta um questionamento da Alf Warren, a Janine, sobre fé, né? Ela tá principalmente provocada pela Emily, que já tá lá há um tempinho. Apesar de tudo, apesar desse ceticismo dela e dos questionamentos que ela faz a Janine, ela se une na cerimônia de sepultamento de uma dessas mulheres que casou, porque o casamento foi tipo pra celebrar, né, o amor delas, estavam lá e tal, e uma delas acaba morrendo, né, que é super triste. Aí ela se junta, então é bonito assim, porque apesar de tudo ela também... Ela entende um pouco que pra Janine é importante aquilo mesmo, né? De ter alguma coisa a se agarrar. Pessoas em geral, né? A religião tá aí pra te dar um pouco de esperança, sei lá. Chegamos ao 6º e último episódio que a gente viu. Esse episódio, pra mim, até agora tem sido um dos melhores da série. Eu já achei ele meio assim, nível, pá! Nível, pá! Eu achei assim. Paulado, né? Achei que ele tava bem morno e te dá uma escaldada, assim. Eu acho isso interessante, acho legal esses sustos, tanto que me acorda, né? Esse episódio, ele aprofunda um pouquinho mais as pressões que o Fred vem sofrendo e vem sofrendo principalmente porque ele tá chefiando a construção de um novo Centro Vermelho, o Centro Rachel e Leah. Imagina como tá o mundo da ciência em Gilead, né? Como é que eles pretendem descobrir uma maneira das mulheres engravidarem se ciência e religião, principalmente naquele caso deles ali, não deve conviver muito bem não, né? Metade da população ali não pode pegar... Igual o Temer, né? Fiquei possuída. Metade da população ali não pode pegar numa caneta, né? Imagina como que tá a situação disso, daqui a pouco eu vou começar Isso é a morrer, muito curioso, assim. Esse episódio, a Serena volta a ser um pouquinho boa. Porque quase tudo foi por água abaixo, né? O que eu achei mais louco eles não interpretaram o ato da June como um ato proposital. Eles interpretaram como um acidente. Mas assim, ninguém questiona como que ela foi parar lá fora e tudo mais. E a Serena nessa temporada, ela tá melhor ainda do que na primeira, porque ela fica vivendo esse conflito de ter que ser boa por causa do neném, mas ela tá puta da vida também com as coisas que acontecem. Então ela fica variando, né, esse humor. E aí tem aquelas cenas bizarras dela abraçando a June, vivendo aquele bebê. Esse sentimento que a Serena transparece pra gente, eu acho que tem muito ainda dos reflexos quando a gente descobre no flashback dela que ela foi uma das grandes mentoras do que é Gilead. E aí a gente vê todo aquele ressentimento dela quando ela é afastada, né? Tipo, jogada para os escanteio. E porque esse episódio também apresenta os flashbacks dela de novo. E a gente vê mais aprofundados, né? Então a gente vê ela atuando como uma militante de Gilead. Ainda não tinha nome do que ia ser e tudo mais. Ela gosta daquele livro dela, Woman's Place. A gente é apresentado a Serena fazendo as palestras em universidades.
universidade, né? Mostra só uma. E aí é muito legal porque eu acho, pra mim, uma das melhores cenas desse episódio. Ela vai na universidade pra dar um discurso que é um discurso extremista, é um discurso extremamente polarizado, né? Tá lá no canto, assim. E a universidade tem toda essa coisa de ser o lugar do diálogo, dos saberes, né? Tipo, da troca de ideias. E eu acho que tem muito a ver também com o tempo que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas também na época do Trump, quando ele foi eleito, né? E ainda hoje, o que está nos Estados Unidos. Não vou falar de lá, vou falar mais daqui, porque eu moro aqui que eu conheço. Mas é o lugar de onde eu falo. Mas... Literalmente o lugar de Literalmente. Eu fiquei pensando assim, até que ponto a universidade também tem que, por mais que seja um lugar do diálogo, por mais que seja um lugar da livre expressão, da liberdade de expressão, até que ponto tem que dar espaço para esse tipo de discurso mesmo, né? Doida. Por que a universidade tem que trazer uma mulher dessa? Olha o que ela tá falando que a mulher tem que voltar ao objetivo inicial dela, que Deus deu, que é ter filho e povoar a terra. Future man has done what we do today! Women embrace their biological destiny! E tipo, não é isso, né? E ainda dá mais medo na gente, dá um terror maior, porque a gente vê o tanto de gente que tinha contra e o negócio vingou, né? E aí a gente chega naquele momento catástrofe quando ela tá do lado de fora. Que aí pra mim também é um outro momento desse flashback muito massa, porque ela tava dentro da universidade, não conseguiu falar, e ela conseguiu falar quando tinha um monte de repórter. E aí a voz dela ia ser até multiplicada mesmo, né? Porque dentro da universidade quem ia ouvir eram as pessoas que estavam na palestra. Do lado de fora com um monte de repórter, virou notícia no mundo inteiro. A gente vê o papel, bem isso que você tá falando, o papel da mídia nesse tipo de discurso, né? Quando ela é internada, aí tá tudo dentro do flashback dela ainda, tem um outro aspecto que pra mim, como você falou, né, esses pequenos detalhes que deixam a série genial, que é quando ela tá no hospital se recuperando e o Fred tá lá todo lamurioso e tal, e aí ele tá fazendo um discurso, né, do absurdo, né, falando que é um absurdo, como é que alguém vem e atira e tudo mais, e ela inclusive fala pra ele um negócio muito massa, fala assim, seja um homem, vira homem, pra comer assim, tipo, super bravo. Mas quando ele tá escrevendo esse discurso, aí ele fala assim, não vamos deixar que um fanático, e aí nesse momento ela interrompe e ele fala assim, fanático não, terrorista. E aí você vê, tipo, o tanto que a língua é importante também nesses momentos, o tanto que a língua, a linguagem, o que a gente já falou de controlar os fatos, mas o controle da língua também é muito importante nesse tipo de, sei lá, revolução que foi Gilead. Eles estão estabelecendo papéis, né? Quem é contra o que nós estamos pregando é terrorista. Se é terrorista, a gente pode matar, porque a gente vai fazer o que for necessário para implementar o nosso regime. A gente já tinha comentado no vídeo com a Larissa, né, sobre até a forma como é escrito, né, off-red, off-gun, off-war. Que é pertencente ao cara, né? A mulher é pertencente ao homem, né? Nem então, a família. Esses pequenos detalhezinhos, assim, e aí essa coisa de chamar de terrorista e não de fanático, ou de, sei lá, algum outro nome qualquer, o econopeople, né? Tipo, todas essas coisinhas, assim, da língua são muito interessantes, assim, e que enriquecem muito e que deixa a série com essa pegada bem genial mesmo, assim. Eu, pelo menos, essa parte da língua me interessa bastante, eu acho muito massa. Todos os romances distópicos, a maioria, tem essa preocupação com a língua também, né? Como tem essa preocupação no negócio dos fatos, tem essa preocupação da língua. Você vê no 1984, por exemplo, eles têm a nova língua, que os caras baixam a norma do que é a língua, né? E é curioso como você mata a língua, que é um organismo praticamente vivo, né? A língua muda com as pessoas, muda com o tempo e tudo mais. E quando você tem uma sociedade desse tipo, né? eles tentam normatizar a força, né? Tipo assim, usa esses termos, senão você tá fora também. E muito disso é a herança do livro, né? Em que eles se baseiam, Sim. da Margaret. E hoje você já citou 2 vezes o 1984 e o livro da Margaret ser considerado 1984 feminista, né? É muito doido. Realmente a gente vai percebendo esses detalhes, assim, semelhantes. Aí a gente pode falar um pouquinho da Eden, né? Que é a nova... Fala bastante, né? Eu acho que ela... No primeiro episódio que ela aparece, né? Que é no quinto, a gente não consegue nem perceber muito do que ela vai ser, né? A gente tinha visto mais matérias, especulações sobre ela ser uma vilã. Ela foi construída por Gilead.
né? A educação que a família dela deu, que ela conta, né? Sim. É toda nos moldes de Gilead. Então ela já pensa, já tem aquela cabeça formadinha, né? Você falando um pouco da língua, né? Ela até, a linguagem dela já é gileadiana, Sim. porque ela fala, mas e se ele for um traidor de gênero? O nome dela eu acho muito singelo, assim, a Nossa, sensibilidade. super simbólico, Que é né? Eden, que Ela é é o paraíso. era o paraíso, né? E representa, delas representa essa representação do futuro de Gilead, né? E o futuro da série também, né? Isso é legal. Quando eles transam e ela fala, nossa, será que deu certo? Tipo, Foi uma rapidinha. É engraçado porque ela que pressiona, né? Assim, pra consumar. Tipo assim, ela tem que consumar o casamento dela, que é transar e gerar o bebê. E ela fica pressionando o Nick o tempo inteiro, assim, vamos lá, não sei o que, eu tô preparada, eu fui criada pra isso. o 6º episódio acaba daquela maneira maravilhosa. Tô ansiosa já pro 7º. Matou aquele monte de comandante. Tava lá quase que a nata toda reunida. Tava o Fred, que é o cara que chefiou, né, a reforma, a construção daquele centro vermelho. Tava o Andrew Price, que é o cara que aparentava ter muito poder. E eles explodiram. O que vai ser de Gilead, né? Quem que vai tomar as rédeas agora? Quais são os novos papéis que vão ser designados, né? Enfim. O que eu fiquei em dúvida foi aonde ela conseguiu aquele explosivo. Eu fiquei pensando se foi o Mayday porque a quem? Eu não sei o nome dela. A gente não sabe o nome Porque dela. uma das aias tinha falado que o Mayday tinha desistido de ajudar as aias. Será que foi o Mayday? Que eu me lembro uma coisa mais, eu falei assim, o Mayday tá meio... Que eu até pensei que seria uma ironia, porque a Offley não fala, né? Ela cortaram a língua dela e não consegue mais falar. Ela tá silencioso. Porque ela fala que o Mayday tava meio que silenciado, assim. Ele tinha ficado mais em silêncio. A gente pode voltar e conferir. The rules of engagement of the resistance versus the power elite. Those rules have now shifted. Aí saiu o vídeo promo do 7º episódio, como diz a Hulu tem feito, né, no YouTube oficial deles e tudo mais, que trouxe primeiro uma indumentária toda nova para as aias. Não sei se você lembra, as vestidas de preto com a máscara Do tampando vermelha, Porque morreram algumas aias também, né, nessa explosão, eu acho. Não morreu só o comandante. Tinha aia em cima que não viu o que estava acontecendo, algumas aias perceberam, cascaram fora, mas alguns ficaram ali. Então, bom, de todo jeito foi uma explosão, né? Sempre sobra pra alguém. E aí tem uma indumentária nova, que eu achei mais aterrorizante ainda, uma coisa que parece uma, sei lá, parece uma roupa de morte. A gente sabe que o Fred provavelmente morreu mesmo, porque agora tem um outro comandante que ganha mais projeção, né? Que parece que ele tá querendo pegar a Alfred pra ele. Dá essa impressão, né? Você ficou com essa impressão. Eu fiquei com a impressão de que a Serena tava reformatando a família dela. E, tipo, convidando esse cara. Eu esqueci o nome dele, mas ele tava lá no clube de tiro, inclusive. E ele tem uma postura super Nossa, irônica, ele é assim, sinistro. muito nojentão, sinistrão. O que também pode acontecer é talvez a Serena começar também a aproveitar a brecha, não sei, pra, né, tipo, talvez Tomar mais à frente. Exatamente, de conseguir o poder que ela tá, ou parte dele, do que ela esperava que ela ia ter, sabe? Eu fico pensando nisso também, se começar a inverter e passar pra... Pensando assim, de como que funciona a Gilead, né? Provavelmente ela vai ter outro marido mesmo. Ela gosta de família. Ela não vai ficar viúva, né? Não, eu acho que vão ter que dar um jeito de arrumar um outro esposo, mas assim, eu fiquei pensando nisso, assim, se ela não poderia ter um pouquinho mais de poder. Você acredita nisso? Eu espero que aconteça, eu acho que ia ser não legal. acredito, não. Aí ia ser uma outra frente assim da série. Uma outra coisa também é pensar que aquele centro ia ser esse novo poder de Gilead, ia representar essa nova Gilead, né? E agora ele explodiu, né? Tudo bem que foi só um andar, foi o andar da conferência, mas é simbólico, né? Você atacar o centro de dentro, assim. O que vai acontecer, né? Será que eles vão manter o centro? Isso mostra que as aias não estão... Isso mostra pro mundo, não sei também que diferença que isso pode fazer, que as aias não estão satisfeitas, né? Também. Imagina o jeito que eles vão pintar isso, né? Pois é, ainda tem isso.
A gente não sabe como é que as notícias vazam, né? Não tem repórter em Gilead, não tem no jornal. Enfim, esse episódio fazia tempo que eu ficava ansioso com um episódio sério, assim, pra ficar tipo, querendo ver o que aconteceu. E o Porque sétimo... você tá acostumado com a Netflix, que você pode assistir quando você quer. Muito mal acostumado, minha Netflix, inclusive, meu Deus do céu. Só tá vindo de mal a pior, por isso que é. A gente volta a falar de The Handmaid's Tale no 9º episódio. Vamos assistir mais 3 aí e comentar pra vocês. Comentem se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se vocês estão acompanhando, comenta aí, dá joinha se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, senão a Alfred vai morrer no próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais, a gente tem página no Facebook, tem Instagram, que é muito legal. Acompanhe a gente lá pra ver o que a gente tá fazendo. E tem Twitter também. É isso, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!